Nosso autor, Adler Chaves. Graça e paz, igreja. Queria falar primeiro que é um prazer enorme estar aqui nessa noite. É uma noite muito emocionante, que o documentário já tirou muitas lágrimas, né, de alguns, inclusive de mim, dessa mensagem inspiradora do pastor Neilton. Eu brinquei até com o pastor Adnei, né? Quando ele estava com o tablet ali olhando, eu falei, olha o que Deus vai falar, porque a gente estava falando dos dois textos que o Senhor citou, né? Na parábola lá do bom semeador, e também a gente falou também de Apolo. Eu estava me debruçando, eu falei, o que eu vou falar? Interessante citar um versículo bíblico, um texto, mas aí como o pastor Neilton já citou esses textos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a apresentação, vamos falar sobre o livro. Está todo mundo aí ansioso, já querendo comprar o livro, sair para comprar o livro, então a gente vai fazer uma apresentação do livro. Como o Wagner colocou, um livro que deu um trabalho muito honroso ali para mim, que desde novembro de 2016 começou a escrita do livro. E aí, no mês de dezembro, eu vou até citá-lo aqui, foi uma palavra que me deu mais ânimo na escrita desse livro. O pastor Nelson, que está aqui, um dia eu estava fazendo uma entrevista em dezembro de 2016. Eu falei com o pastor Nelson, a gente bateu um papo, sentamos lá à tarde, conversamos sobre a história dessa igreja, história linda que vocês verão nas páginas, já viram um pouco. E aí o pastor Nelson virou e falou assim, irmão Adler, esse livro não é só um trabalho que você está fazendo, é uma vocação que Deus te colocou nesse momento de 50 anos da igreja. Aquela palavra ali foi um ânimo e uma motivação, porque quando a gente é vocacionado a alguma coisa, a gente faz com prazer, a gente faz com gosto, e os empecilhos, as dificuldades se tornam pequenas e a gente tira de letra, como diz o pastor Josa. Então, primeiro, nada mais justo do que apresentar o livro por capítulos. A gente colocou os títulos dos capítulos ali. Primeiro, capítulo 1. Todo capítulo, irmãos, eles fazem alusão a uma árvore, porque uma semente é plantada para gerar uma árvore, e essa árvore dá frutos. Essa árvore tem raízes, tem troncos. Então todos os capítulos eles são baseados nas partes de uma árvore. O capítulo 1, o plantio e crescimento de uma árvore. O que seria o plantio e crescimento? É a história da igreja. Aí hoje você não quer ler o livro todo, você só lê o capítulo 1. O capítulo 1 vai ter os 50 anos da igreja. São 50 anos escritos ali, divididos em décadas. Você vai ver cada década está dividido por ano. O que aconteceu em 1985, na Segunda Igreja Batista, de importante. Você vai ver. No final você vai observar as entradas e saídas de membros que estiveram em atas. Atas, até enfatizar uma questão importante, porque muitas vezes a gente troca de igreja e tudo e não pede a carta. Um registro ficou perdido. E aí a ata, quando você solicita, tem o lançamento dos membros que constavam em atas, por exemplo. É uma questão importante. Daqui tiver escrito 100 anos da igreja, quando formos escrever, aqui já vai ter nas atas lá também o nome de vocês. Então quem tiver uma pedir carta já pede, né? Tiver aqui para constar nos documentos administrativos da igreja. E aí como é que foi escrito esse capítulo? Como eu disse, é o capítulo da história mesmo da igreja, que é contado ano a ano. Primeiro, irmãos, lá no final de novembro de 2016, o pastor Adnei chamou eu, a irmã Marta, a irmã Bia, a irmã Marilene. Elas já se preparam aqui nesse instante, eu vou chamá-las aqui para frente. Então elas já vão se preparando aí para uma reunião para discutirmos o cinquentenário da igreja. Enquanto a irmã Ana Lídia tocou, ali o pastor nos mostrou um material muito rico, a ata de fundação, um material de grande riqueza histórica. Enquanto a irmã Ana Lídia tocou, eu fui atender a porta da igreja e as outras irmãs ficaram aqui com o pastor. Enquanto eu estava lá falando com a Ana Lídia, teve um debate aqui que mais importante até do que um documentário seria escrever um livro. Porque o livro tem ali, né? Tem pessoas que gostam de ler a história, dá para detalhar mais. Então, quando eu chego, eu estava com o coração ardendo, eu falei, não, a gente tem que escrever um livro, a gente só documentar não vai dar para contar a nossa história. E aí, quando eu entro na sala aqui no gabinete pastoral, eu falo, pastor, a gente tem que escrever um livro. Aí todo mundo olha para mim assim e eles falam, é de Deus. Porque eles estavam discutindo e a gente viu que Deus estava colocando no coração.
E aí o capítulo a gente foi debruçando em Atos, foram mais de 1000 páginas de Atos lidas, mas sabemos que a ata é uma questão fria, né? Tem acontecimentos que não constam em ata, ou tem acontecimentos que os irmãos vão descrever com a emoção. Nas entrevistas, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o pastor Jackson, que foi a segunda entrevista que eu fiz aqui na igreja, várias entrevistas que eu fiz com o pastor Edvino, momentos marcantes, assim, para meu crescimento como pessoa também. Eu até brinco, eu falo assim, eu saí desse livro, eu não sou mais o mesmo. Depois que eu começo a sentar aqui na igreja e olhar as pessoas ao meu lado, pessoas de cabeça branca, que hoje não tem mais aquele vigor físico, não tem mais aquela força para conseguir trabalhar tanto na obra, e eu vejo lá naquele livro, o tanto que eles fizeram pela essa igreja, é uma inspiração. E eu tive no meu coração, durante toda essa escrita que Deus colocou, que o objetivo do livro era contar a história da igreja, mas também era honrar essas pessoas, era inspirar nós jovens aqui da igreja a olhar para esses senhores e pensar assim, não, os heróis estão aqui próximos, as pessoas que lutaram, os baluartes aqui, que desbravaram desbravaram a Nova Itapetinga, que era uma outra cidade. A gente não pode deixar de falar também do pastor Samuel, aqui que implementou, que apostou aqui nessa Nova Itapetinga. O que era a Nova Itapetinga? Isso era uma Nova Itapetinga, não era nem uma cidade. Maurício Gomes ainda falou lá na entrevista que era outra cidade, tão longe que era considerada uma Nova Itapetinga. E ele desbravou e a gente foi crescendo durante toda a escrita do livro. E o capítulo 1, ele vai contar a história, vai mostrar personagens, vai contar com fatos como a queda do teto da igreja, que foi o irmão Manuel, zelador. Tem várias histórias muito interessantes ali da igreja, porque a igreja, ela, se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não conta só os feitos gloriosos, a Bíblia conta todos os feitos, e a gente também se inspirou, a inspiração foi a Bíblia, para escrever esse livro, que vai contar todos os acontecimentos aqui da igreja. A gente tentou debruçar o máximo dentro dos documentos, dentro das entrevistas, das imagens, para mostrar a realidade. Não é, porque a igreja ela não é construída, hoje está todo mundo bonito, ar-condicionado, tudo daquele jeito assim, mas para chegar aqui deu trabalho. Teve muita gente aí trabalhando, muita gente fazendo blog, inclusive, né, lá na congregação, lá hoje Igreja Batista Sião, as histórias lá do pastor Nelson, dos blogs ali do pastor Edvino, são histórias muito ricas aí para os membros da Igreja Batista Sião, que também é a história de vocês, é a história também da Igreja Batista Calvário, até sua fundação, a história está toda no livro, da sua fundação até o momento de emancipação. E a história também, o capítulo 2, aí eu escrevi o capítulo 1 e Deus colocou no meu coração, temos que falar também sobre personalidades que eu até intitulei Folhas e Frutos. E a igreja, irmãos, a igreja somos nós, né? Todo mundo já sabe, já cansou de ouvir, a igreja somos nós. E numa árvore, o que fica visível é o quê? Você conhece uma árvore pelo quê? Pelos seus frutos. E você olha para uma folha, você vai saber, normalmente, que tipo ela pertence a qual árvore. Então, aqui são membros que marcaram a história dessa igreja. Por exemplo, o pastor Gerson de Oliveira, que doou o terreno, que teve no concílio de fundação da igreja. Vocês tem todo o culto, o primeiro culto aqui que aconteceu na segunda-feira, que a irmã Marilene falou, inclusive no vídeo, tem todo ele descrito, inclusive com depoimento de pessoas que estiveram aqui nesse culto. É um momento muito rico, esse primeiro capítulo ali. Mas o capítulo 2, Folhas e Frutos, você vai ver pessoas, o irmão Valdir, que todo mundo aplaudiu quando veio receber aqui a sua medalha, e por aí vai, pessoas que marcaram a história dessa igreja, e também personalidades da cidade de Itapetinga. Por exemplo, Laura de Carvalho, mãe do pastor, lá, do pastor Hamilton, por exemplo, ela foi muito tempo membro da primeira, mas ela chegou a ser membro aqui. E diversas outras pessoas que tiveram um impacto relevante na sociedade de Itapetinga. A segunda igreja batista, como eu sempre enfatizo e gosto, sempre quando eu falo sobre a segunda igreja, pensando a segunda igreja é o quê? A segunda igreja é uma igreja que preza pela integralidade do ser humano. A segunda igreja, ela se preocupa com o espiritual, principalmente, mas ela também se preocupa com a parte social, se os irmãos estão bem acolhidos, se os irmãos estão
teve um acontecimento mesmo de uma doação aqui que a igreja fez para suprir uma necessidade de uma irmã. E a igreja ela se preocupa com tudo isso, fazendo com amor. É uma igreja que ama. Nossa missão, nossa visão, nossos valores são pautados sempre no amor. E falando sobre essas personalidades também, nada mais justo do que colocar algumas pessoas que marcaram a época, pastores, missionários, seminaristas, que por aqui passaram para escrever. Porque eu até não gosto de falar assim, é o autor do livro, é um organizador. Por mais que eu tive um trabalho maior, mas muitas pessoas contribuíram com esse livro. E contribuíram com textos, que é o capítulo 3, que são justamente textos de troncos e galhos. Troncos e galhos fazem o que numa árvore? Dão o quê? Sustentação. Quem é que dá sustentação à igreja? Além do Espírito Santo, além de Cristo Jesus. Mas aqui, vamos pensar em nós. Quem dá sustentação são aqueles que estão servindo na igreja, são aqueles que estão trabalhando, que estão orando, que estão na intercessão. Então esse capítulo é baseado nessas pessoas. Essas pessoas que dão sustentação e também os ministérios. Vários dos ministérios aqui da igreja tiveram a oportunidade de fazer textos. O que é o MOB? Muita gente não sabe o que é o MOB, vai saber quando ler o livro. Muita gente não sabe o que a União Feminina faz aqui na Segunda Igreja Batista. Não sabe o que é a banda Resplendor, ali que tem muitos anos de atuação. Quando ler o livro, vai saber o que são esses ministérios. E são diversos, inclusive não deu para colocar todos os ministérios ali dentro do livro, porque são inúmeros. E aí também tem textos de pessoas assim que trabalharam muito e contando testemunhos. Por exemplo, o pastor Edvino até chamou ele de Rodriguinho lá, né? Pastor Antônio lá de Belo Horizonte, primo de Iracema, inclusive teve participação no livro. E aconteceu reencontros aqui essa noite. E quando você abrir o livro, você que faz parte da história dessa igreja, vai ter reencontros ali com aquelas páginas. Você vai ver um texto de uma pessoa que tem 30 anos que você não vê aqui na Segunda Igreja, em Tapetinga, ou que você vai ver, você está morando fora e tem um bom tempo que não faz parte dessa igreja, ou que hoje está em outra, e aí você vai ter alguns reencontros ali com a sua história. Você que passou pela Segunda Igreja Batista, ou que está aqui, é a história. Ali é a história desse bairro da Nova Tapetinga também, o bairro que a igreja desbravou. Se pegar a foto, inclusive tem no livro, a foto do lançamento do posto. Aqui no dia da inauguração do posto, você vai ver que ao fundo só tem o prédio da Segunda Igreja Batista de Tapetinga ali. Então, tem no livro, o próximo capítulo, o capítulo 4, não é? Sementes e árvores filhas. Não poderíamos deixar de honrar a Igreja Mãe. Inclusive o pastor Neilton até já citou um trecho do texto dele. Ele produziu um texto aqui, a Igreja Mãe produziu um texto, as igrejas filhas também produziram textos. A missionária, né, Nedinha, produziu um texto contando um pouco. E as congregações, teve descrições dessas congregações, dessas inúmeras, e inclusive agora já tem outra congregação do pastor Ronaldo lá. E aí, essas congregações, esses trabalhos missionários, como já foram citados em Senegal, em Portugal, se vocês pararem para ver até as bandeiras ali, né? Onde é que a Segunda Igreja está? A Segunda Igreja está no Brasil, na Bahia, Tapetinga, a própria bandeira da CIP, representando Senegal e Portugal. É uma semente para o mundo, o livro diz. Você vai ver que desde a década de 90, a igreja ajudou uma missionária, por exemplo, no Paraguai, coisa que pouca gente deve saber, mesmo os membros mais antigos. E é uma semente para o mundo foi alcançado aqui com essa semente que foi plantada há 50 anos atrás, já próximo dos 51. Na verdade, irmãos, essa semente foi até plantada antes, em 1963, quando foi colocada uma congregação aqui, mas ela foi emancipada mesmo como igreja em 1967. Também, nesse capítulo, vai ter algumas informações sobre os obreiros, sobre o trabalho nas congregações, os dias, até os cultos nas igrejas, tanto mãe quanto a filha, algumas fotos também bem legais. E aí, os próximos capítulos, o capítulo 5, que é só a história cronológica, que às vezes você está com um pouco de pressa, como eu falei, esse livro não é só um livro para você ler, é um livro de consulta também.
Você vai lá no capítulo 5, na história cronológica, e vai observar quando é que foi enviado tal pessoa para o seminário, o que aconteceu na igreja de mais importante naquele ano. Você vai na história cronológica, você já vai saber o ano mais ou menos, e aí já procura lá no capítulo 1 o que aconteceu. Aí é descrita essa história cronológica de uma forma mais rápida ali. E os próximos é o capítulo 6, são fotos, né, as flores. O que numa planta a gente acha bonito, né? As flores. E o que no livro a gente gosta de olhar as fotos, né? O que é visível. Então, esse capítulo é um capítulo com algumas fotos. Tem muitas que senão vocês já devem ter observado o livro, ele tem até uma espessura. E se fosse colocar muita foto, ele ficaria muito grosso. E aí a gente colocou fotos principais. Fotos ali de um momento de batismos no antigo templo, batismo no templo atual, lá quando fazia no tanque. Tem fotos da pedra fundamental, inclusive uma foto passou até no documentário, o pastor Edvino colocando aquela pedra fundamental, inclusive com o pastor Zé Carlos, do irmão Florisvaldo também ali, colocando essa pedra fundamental. Como é que era a igreja? Quando a igreja era virada para a rua da Paulo de Tarso aqui. A igreja era assim, ela funcionava, na foto, inclusive passou uma foto no documentário, ela era virada para essa rua, e aí teve toda aquela obra, você vai ver algumas fotos da construção. Tá bem interessante, pessoal. E o capítulo 7, né, as raízes, eu coloquei até entre parênteses os estatutos. A segunda igreja batista de Tapetinga, ela teve 2 estatutos em toda a sua história. Claro que com mudanças, inclusive o estatuto atual, que é o de 2008, ele passou por diversas mudanças já, mas estatuto, do início ao fim, passaram 2. E não é só, a segunda igreja batista, ela tem outras raízes, não é só o estatuto. A Bíblia, a palavra de Deus, a própria convenção é descrita um pouco o que é uma igreja batista, qual é a forma da sua liturgia, o que deve ser feito. Aqui tem basicamente esses estatutos. Por quê? Porque hoje em dia o objetivo do livro é também mostrar como é que nasce uma igreja. Uma igreja, ela não é só você pegar um ponto, até pegar na frase do pastor Ednei, não é você só alugar e botar a cadeira, você botar um microfone. Não, a igreja ela tem toda uma relação com a comunidade que está em sua volta. Ela tem todo um mover diferenciado para ela ser igreja. Mas ele até vai falar mais um pouco sobre isso nessa noite. Não vou tomar a fala dele não. E aí, o que é igreja? Qual é o objetivo também desse? Mostrar que a igreja ela não é assim, não é só ponto, mas ela tem toda uma história, ela tem toda uma complexidade e ela é formada por nós, pelas famílias que aqui começaram, pelas famílias que aqui estão e por cada um membro. Ela não é o ponto, ela não é as paredes, os móveis, o som, mas sim todos nós que estamos aqui. E também eu queria falar um pouco sobre a parte financeira, né? Que vocês perguntam assim, o livro está vendendo e esse investimento vai ser para quê? Desde o primeiro dia, irmãos, Deus colocou no nosso coração, assim, inclusive na primeira conversa que eu sentei com o pastor Ednei para falar sobre a escrita desse livro, falei, pastor, a gente vai vender o livro e o livro a gente tem que destinar ele para a construção da igreja. A segunda igreja é uma igreja que investe nas pessoas, investe, vocês veem isso, vocês percebem na atuação social, mas a gente tem que pensar os próximos 50 anos. E a igreja está com um projeto de construção, está com um projeto, porque, não sei se vocês perceberam, hoje inclusive tem uma grande quantidade de pessoas idosas que têm uma certa dificuldade até para ir no banheiro aqui. Estão visando melhorar todas as pessoas que estão participando dos cultos, participando aqui do dia a dia da Segunda Igreja Batista, tem um projeto de construção para melhorar a acessibilidade para as pessoas que hoje, por exemplo, Caquinho está com a cadeira de rodas aqui, para melhorar a facilidade aqui dele locomover dentro da igreja. E aí, a gente está com esse projeto, os sanitários, inclusive, aqui a planta, irmãos, e vai ser um projeto de expansão. Essa é só a primeira etapa do projeto de expansão do templo aqui da Segunda Igreja Batista, que serão feitos sanitários, vão ter sanitários especiais para portadores de necessidades especiais, sanitários femininos, feminino, masculino, também para crianças. Vai ser feita também a secretaria e o gabinete na área ali externa, lateral. E a primeira etapa de uma construção. E aí você fala assim, o livro foi todo ofertado para a igreja.
o livro não foi só a parte escrita não, porque aí você podia pensar assim, quando você olhar o material do livro, inclusive eu vou até pegar um aqui, já quebrando o protocolo, né? Os meninos aqui. Se você pegar, primeiro ele não é fino, né? Ele tem 312 páginas, e aí você pegar o material, você vai ver que ele tem um acabamento muito bem feito, ele é todo bem trabalhado. Mas todo esse livro aqui foi doação para esse projeto da igreja. Não só a parte escrita, mas também a parte de impressão, da parte da edição. E tudo a gente não pode também deixar de falar da gráfica lá e editora Tipo Carimbos, que eles fizeram todo um trabalho, sempre nos receberam muito bem ali naquela gráfica e editora, e foi uma bênção, assim, todo o mover de Deus durante o processo de escrita desse livro. O livro, eu falo assim, que não demandou muito, deu um trabalho, mas quando a gente faz uma coisa com honra, com prazer, você nem considera aquilo trabalhoso. Mas, como eu prometi para elas, eu queria agora fazer os agradecimentos sobre as pessoas que participaram direta e indiretamente da escrita desse livro. Nada mais justo do que chamar quem pensou inicialmente o livro, quem estava aqui sonhando lá no livro tem ali, eu acho que é 26 de novembro de 2016. A irmã Marta, não vai ter mais slide para projetar, pode descer. A irmã Beatriz Marta, a irmã Marilene, e estavam reunidos aí na equipe do documentário. Pode vir, Marilene, não adianta me olhar com essa cara não, que pode vir, que sentamos ali naquele gabinete pastoral, não pode deixar de falar do pastor Adinei, né? Pode vir também, pastor, que estava naquela reunião, inicialmente, pensando sobre o livro. Marta não quer descer não, né? Vou falar para todo mundo olhar aí, Marta, para você, viu? Ela tá lá na multimídia, disse que não pode descer não. Aí o que acontece, pessoal? Essa equipe, junto com Marta lá que está na multimídia, Andinho pode projetar uma foto de Marta aqui depois, para todo mundo conhecê-la. Essa equipe que sonhou o documentário, e no dia do sonho do documentário, virou um sonho de um livro. E hoje, esse sonho hoje se torna uma realidade. Mas eu também não poderia deixar de agradecer, principalmente os meninos aí do cerimonial. Não vou pedir eles para vir, senão o andamento das atividades vão ficar um problema, né? Que eles trabalharam muito hoje, inclusive desde 7h30 da manhã. O pessoal tá aí correndo um trecho, tio Negão aí correndo atrás dos meus fundadores, Milton, né? Quem não conhece tio Negão lá dando tchau lá atrás. E as pessoas que contribuíram aí com essa parte da cerimônia. Vocês estão vendo essa igreja aqui muito bonita, tudo bem organizado, mas deu um trabalho. Hoje teve gente que saiu aqui, eu não vou falar, já mais de 6 horas, e 6h30 já estava aqui. Só deu tempo de ir em casa tomar um banho. Mas além deles, que sonharam com esse livro inicialmente, eu queria convidar você mesmo que teve qualquer participação nesse livro, você que me enviou uma foto, você que me deu uma entrevista, você que me mandou um zap, uma pessoa, por exemplo, que teve zap, por exemplo, eu fiz entrevistas via zap lá nos bate-papos ali, teve diversas entrevistas. E eu queria que todo mundo que teve uma participação, seja com foto, seja com entrevista, seja com que você contribuiu com esse livro de alguma forma, chegou aqui para a Mayumi, deu uma foto sua e ela me enviou, Mayumi também tem que vir, né? Porque Mayumi sempre trabalhou ali, pastor, para que esse livro desse certo. Quantas vezes eu estava desanimado com a falta de material, eu falava, vixe, nunca mais o pessoal mandou uma foto, aí do nada chega um e-mail de Mayumi lá, com a foto, a irmã tal, me deu essa foto aqui na igreja, eu já estou enviando, e chegava, era assim, a foto chegava e já era enviada por meu e-mail. Então eu quero chamar vocês, eu não vou ficar citando nomes aqui, porque esse processo da construção do livro tem mais de 80 pessoas, na contagem que eu fiz por cima. Então eu queria que você teve uma participação, mandei uma foto, eu fiz uma entrevista, escrevi um texto, nem precisa falar que você está obrigado a vir aqui na frente. Ou eu vou ter que pegar o livro e citar os pastores, escrever um texto. Pessoas que me enviaram foto é para vir, gente. Tem muita gente aqui que eu estou olhando aqui. Quem escreveu o texto pode vir, quem mandou foto, toma a iniciativa e dá para o pessoal animar. Porque vocês vão ver que esse livro não é um livro de uma pessoa. Esse livro tem toda uma coletividade.
Nedinha, não adianta correr não, pode vir cá pra frente, escreveu mais de um texto, inclusive. Todo mundo, tem gente aí, porque é muita gente aqui. Se eu começar a citar nomes, a gente vai cometer diversas injustiças. Então você que até chegou comigo, sentou, bateu um papo, falou, não, daqui, fulano de tal, você pode encontrar em determinado lugar. Vamos lá, tem Beni e Thelma que trabalhar diretamente no livro. Teve diretamente, eles trabalharam, aí elas duas ali com lançamento de membros. Eu até brincava com elas que eu dava uma pressão de vez em quando. Bora que eu estou precisando desses quadros. Com lançamento de membros ali, Thelma, Beni. Mas a própria Marta também me ajudou nessa parte do processo. Tem pouca gente aqui, pessoal. Eu não posso nem deixar de falar ali, o pastor Nelson, o pastor Edivino ali, foram as pessoas que eu mais entrevistei, inclusive. Ali o pastor Edivino, a gente sentava ali naquela área ali na garagem dele, era bons papos, inclusive a maioria das fotos antes da década de 90 foram do pastor Edivino e do pastor Nelson. Eles disponibilizaram diversas fotos aí antes da década de 90. Só tem esse daqui, tem mais gente. Vamos lá. Porque são tantos que vão começar a cometer justiça aqui, lembrar de um, não lembrar de outro. Mas eu queria chamar esse pessoal aqui primeiro para agradecer. Cadê Maurício? Maurício não está aqui não, é? Poxa, Maurício tem que vir. Aí, vamos lá, sou Gessonias também. Gessonias, fui lá para Conquista entrevistar, atravessei Conquista. Para entrevistar seu Gessonias. Bora pra... Tem quem mais? Tem muita gente que eu estou vendo aqui e não está querendo... É porque o livro é uma construção coletiva. A irmã Irene aqui, filha de Francisco Vital. A primeira entrevista que eu fiz foi com a irmã Irene, lá na casa dela. Também ela foi a primeira tesoureira da igreja, lá na década de 60, final da década de 60, no mesmo ano de 67, de fundação. Quem mais? Vamos lá, Júlia e Rosana. Cadê a Rosana? Ué, Rosana, fica sentada não? Ué, você tá aí participando, escreveram um texto. Tem muita gente que participou. E não é o processo, a irmã Iris que mandou texto também sobre ornamentação. Eliane Chaves, que também me ajudou nas correções e em várias coisas do livro. Tá sentada, ela não quer... Não, tem que chamar pelo nome, né? Minha mãe, que não sabe, me ajudou muito na escrita do livro. Deu diversas dicas. E essas pessoas... tá falando... Dona Ana ali também participou diretamente. Cleide, cadê Cleide? Já tá aqui já? Cleide também está escondida ali, Fabiana também que escreveu o texto da União Feminina, Juraci, cadê Juraci? Já tá. Juraci que escreveu o texto da União Masculina. É muita gente, pessoal. O livro, eu estou chamando aqui, então algumas pessoas não querem vir, eu vou fazer o agradecimento para essas pessoas que trabalharam.